Para você que é muito mais Band de todo o Brasil, nós voltamos ao vivo do Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Agora são 11 horas e 15 minutos. Aí a volta de apresentação da quarta corrida da Fórmula Petrobras, que tem na primeira posição Hernani Jutz, ele que venceu a terceira corrida. O resultado de posições no grid é o resultado final da prova anterior. Está Hernani Jutz largando na primeira posição. A segunda colocação para o André Prioste. Terceira colocação o José Ricardo Oliveira. A quarta colocação para o Júlio Caio Fachin. Na quinta posição o Cláudio Caparelli. Sexta colocação para o Rafael Matos. A sétima posição Bruno Assunção. O oitavo colocado no grid é Kiko Mota. Depois nós temos em nono José Pedro Larreira. Na décima colocação Paulo Braga. 11ª posição Dudu Castro. O 12º é o Herbert Bianconi. Na 13ª posição Felipe Tejada. O 14º é o Fábio do Carmo. E na 15ª posição o Serafim Tábuas Júnior. Tá aí, portanto, o grid de largada, os 15 carros que vão participar também desta quarta corrida, Gelson Negrão. Estou aqui com o João Barreto Lago, que é piloto da categoria B, da Fórmula 3 Sul-Americana. Não traz nesse exato momento boas lembranças da última etapa, a sexta, realizada aqui no Rio de Janeiro. O João se envolveu num acidente gravíssimo, mas felizmente está aqui, firme e forte, pronto para voltar às pistas. João, bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, eu queria dar um bom dia para todos os ouvintes da Rede Bandeirantes de televisão e agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com vocês e, em cima de tudo, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar vivo depois daquele acidente, o qual eu não desejo para nenhum piloto. Mas é uma experiência nova, essa está aqui do lado de fora, torcendo por essa categoria nova aí, onde a Petrobras tem incentivado muito. E eu tenho certeza que com esse incentivo, não só na categoria nossa, na categoria de Fórmula 3, como nessa categoria de base, que é uma categoria que vem crescendo e vai crescer muito mais, acredito que vai ter que ter até nas próximas provas algum tipo de qualifite, porque vai ter um número muito grande de pilotos. E eu acho que, através disso, com esse incentivo que a Bandeirantes e a Petrobras estão dando ao automobilismo nacional, nós vamos ter a oportunidade de ter grandes pilotos, como tivemos hoje a pole do Rubinho lá no Grande Prêmio da França. Obrigado, João Barreto, piloto da Fórmula 3 Sul-Americana. Daqui a pouco a gente vai dar detalhes da pole do Rubinho e conversar também com a Valone, da Valone Motorsport, Largo. Muito bem, Gelson. Um beijo à filhinha do João Barreto, a Thaisa Barreto, que está sempre acompanhando a Band, principalmente automobilismo. Aí, portanto, vai pintar a luz vermelha, vai começar a quarta corrida. Toda a expectativa para o início. Hernani Jutz largando na primeira posição, luz vermelha, luz verde a largada. Larga bem, Hernani se mantém na primeira posição. Prioste já vai chegando ali para manter a segunda posição. Largou bem o Hernani. Tá aí a tomada, mantendo a primeira colocação. Segunda posição ali pro Prioste. São os dois primeiros colocados. Depois aparece na sequência o José Ricardo Oliveira. Ali no carro 2. São as emoções da Fórmula Petrobras que a Band vai mostrando ao vivo para você. Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Largou bem, mais uma vez, o Hernani Jutz. Está aí mantendo a primeira posição. Prioste aparece em segundo. Depois nós temos na terceira posição o piloto José Ricardo Oliveira. Ao nosso lado, o nosso convidado especial, Paulo Jutz, ex-piloto, hoje administrando o Autódromo Internacional Nelson Piquet em Jacarepaguá e pai do Hernani Jutz. Mas ele vem como nosso convidado especial para falar dessa prova da Fórmula Petrobras. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, está realmente muito emocionante essa corrida. A anterior também foi. Agora, nessa quarta corrida, vamos ficar de olho no Bochecha, o Serafim Tábuas, que é um grande piloto que infelizmente teve problema na primeira bateria. Ele já ultrapassou ali uns 3 carros e certamente fará uma bela corrida. Na frente a disputa está muito acirrada. Na classificação nós tivemos do primeiro ao 12º, menos de 1 segundo de diferença. É uma categoria escola muito equilibrada, com o apoio da Petrobras. E é importante que a garotada que está aí assistindo venha, porque tem muitos descartes previstos, tem tempo ainda de chegar aqui, conquistar o título e ganhar aquele prêmio da Petrobras para correr o ano que vem na Chevrolet. Vamos acompanhar. Enquanto o Tábuas vai ganhando posições, a gente lembra que são 20 corridas durante toda a temporada e os pilotos terão que descartar 4 corridas. Vai a primeira volta completada. Hernani Jutz, Prioste, Caparelli, depois Fachin. José Ricardo Oliveira vem na sexta colocação. Rafael Matos é o sétimo. Bruno Assunção é o oitavo. Paulo Braga é o nono. 10ª posição por Larreira.
Tejada vem em 11º. 12º, Fábio Carmo. 13º, Serafim Tábuas. Depois o Dudu Castro, Heber Bianconi e o Kiko Mota são os 16 colocados nessa primeira volta. Largou. Pois não. Aqui em Jacarepaguá, também acompanhando essa segunda etapa da Fórmula Petrobras, o engenheiro José Avalone Neto, da Avalone Motorsport, das mais competitivas equipes da Fórmula 3 sul-americana. Tá gostando do que tá vendo, Avalone? Bom dia. Bom dia a todos. Estou gostando de ver uma categoria especialmente projetada para o jovem que sai do kart, uma coisa que faltava. E isso a Petrobras e a BR tem que estar de parabéns por promover uma coisa que os jovens estavam sentindo falta, de uma categoria que formasse o piloto. Estamos aqui olhando os futuros pilotos para a Fórmula 3, né? Observando, vendo pilotos como Júdice, como Oliveira, pilotos que estão se despontando e os outros também. Talentos que estão no caminho certo, não, Avalone? Sim, com certeza. Essa é a categoria que o kartista tem que vir, né? Antes de chegar a uma Fórmula 3, uma outra categoria acima. E vamos ver aí o que o futuro revela. Um abraço, Avalone. Boa temporada de 3 para vocês, hein? Muito obrigado e um abraço. Aí está, o engenheiro José Avalone Neto, da Avalone Motorsport. João Barreto é desse time na Fórmula 3, não, Largo? Exatamente, João Barreto, Jaime Melo Júnior e o André Castro. Inclusive, a equipe dele, do Avalone, venceu a última etapa realizada na Empoçadas com Jaime Melo Júnior. E o André Priosti se aproximou, vai encostando no Hernani Júdice. Na passagem da volta 1, a diferença foi 468 milésimos. Deve cair pelo menos o visual. Deu para perceber como se aproximou e vai chegando ali o Priosti, que é o segundo colocado no Hernani. Vamos ver a passagem da volta 2. Vamos ver se essa diferença cai. Caiu 230. Portanto, pela metade, 460 para 230. O Priosti vem para cima do Hernani Júdice. Resultado importante para o Júdice, a vitória naquela terceira corrida, porque agora ele sobe de quarto para segundo colocado. A liderança continua com o Júlio Fachin, 49, tem 37 na segunda posição. Hernani Júdice, 12 pontos a diferença do Fachin, que vai ocupando a quarta posição. E você que está em casa, venha para o Autódromo Internacional Nelson Piquet em Jacarepaguá. Depois da Fórmula Petrobras, nós teremos ainda o Campeonato Carioca de Marcas. Muitas emoções, mais de 45 carros no grid. Você tem que vir para acompanhar, para prestigiar o automobilismo do Rio de Janeiro. Daí para você com 2 voltas. A classificação dos 12 primeiros colocados. Seria o Serafim Tábuas, que largou na última posição, já é o 12º. Aí Hernani Júdice. A última volta, Hernani fez 1,58,590 contra 1,58,352 do André Priosti. Por isso que o André tirou aquela diferença de 2 décimos. Na terceira posição, Caparelli, um pouco mais tranquilo. Olha o Priosti, vem para cima, vem para roubar a primeira posição. André Priosti ultrapassando e assumindo a primeira colocação no Rio de Janeiro. Na ultrapassagem em cima de Hernani Júdice. Belíssima ultrapassagem do Priosti, que já veio bem na prova anterior. Na última volta de quarto, pulou para segundo. E agora vem aí para assumir a primeira posição com 2 voltas aqui nessa quarta corrida da Fórmula Petrobras. Tá Hernani Júdice na segunda posição. Bela ultrapassagem, hein, Paulo? Muito bonita a ultrapassagem, um piloto muito bom. É importante ressalvar que aqui na Fórmula Petrobras estão as principais equipes do automobilismo brasileiro. O Darcy, o Dragão, o Giafone, o Hélio, o Beto, o Mauro Rogo, o Jorge Freitas. Então são carros também muito bem acertados, equilibrados e com os jovens pilotos aí usufruindo dessa experiência de seus preparadores. Queria chamar a atenção também para o Cláudio Caparelli, que deu uma largada bonita, saiu de quinto para terceiro, está vindo ali na balada, está fazendo uma boa corrida, e o Serafim, que eu chamei a atenção, que também já está ganhando posições. Vai mantendo a primeira posição o Priosti, abriu uma boa vantagem em relação ao Hernani na passagem da volta 2. Olha, largou por Guinho, que está acompanhando a Band lá em Madureira, e para aqueles que ligaram a televisão agora, Rubens Barrichello larga na pole da etapa francesa da Fórmula 1, primeiro no grid em Manicure amanhã, segunda pole na carreira do Rubinho. O tempo foi conseguido no início da classificação, quando ainda chovia pouco no circuito francês de Manicure. Rubinho está em festa, por consequência, os brasileiros. Ricardo Zonto, paranaense, larga na 10ª colocação, e o Pedro Paulo Diniz larga em 11º. Tem as informações do Gelson Negrão em relação à Fórmula 1, a etapa de amanhã. E a gente vê ali o Hernani Júdice já puxando a fila. Segunda posição, o André Priosti. Mais uma vez a briga. E outra vez aí, na chegada da curva, sua tentativa de ultrapassagem do Priosti. Vem Priosti, vem Hernani.
assumindo novamente a primeira colocação. E o Hernani tenta dar o troco e deu. Conseguiu a primeira colocação. E agora a inversão ali. Caparelli vai subindo de terceiro para segundo. Dá a impressão de problemas ali com o Priostin. Perdeu muito rendimento. Ficou. O Caparelli ultrapassou. O Hernani Jutzi recuperou a posição. Tá aí o Hernani puxando a fila, depois o Caparelli. Dá a impressão de problemas ali, Paulo, com o Priostin. Não, eu creio que ele entrou por fora na segunda perna no final da reta. E deve ter pego um pouco de sujeira. Vamos acompanhar. Eu tenho a impressão que ele vai se manter. Mas vamos acompanhar. Agora o Caparelli está fazendo uma corrida extraordinária. Realmente de quinto já está em segundo e pressionando. A disputa no primeiro lugar está muito emocionante. É isso. É o que a gente diz, o Nelson Piquet, que é o patrono disso tudo, pai das ligas no Brasil. Nós tínhamos que ter uma categoria escola aí, essa disputa, essa troca de posições. O piloto realmente dando 2 largadas por dia, porque são 2 corridas. Isso é muito importante. E o Felipe Tejada, que vai ocupando a 12ª posição, que teve problemas com a mangueira de óleo na primeira prova realizada hoje, a terceira corrida da Fórmula Petrobras da temporada. Vinha na primeira etapa realizada no Rio de Janeiro com a faixa dizendo sem patrocínio. E hoje ele escreveu ainda sem patrocínio. Felipe Tejada, que vem na 12ª posição. Quem também teve problemas de ordem técnica na primeira bateria de hoje foi o carioca Serafim Tábuas. Carro número 17, a embreagem o deixou pelo caminho logo na primeira volta lá. É verdade, Tábuas que largou muito bem, chegou a ocupar a 10ª colocação, mas agora perdeu a 10ª posição, a 11º. Tem André Priostin. Vem na terceira posição, André. 1 segundo, 945 milésimos, a vantagem do Hernani, que é o líder da prova, para o terceiro colocado, André. 391 milésimos, a vantagem do Hernani em relação ao Cláudio Caparelli. Na última volta, o Hernani fez o tempo 1:58. 849, 1:58,066 no Cláudio Caparelli. E o André, que fez aquela tomada errada, fez em 2:01,608. Hernani vai liderando. Segunda posição para o Caparelli, Priostin é o terceiro. José Ricardo Oliveira vem na 4ª posição. Bruno Assunção é o 5º. Rafael Matos é o 6º. Paulo Braga é o 7º. Largueira vem na 8ª colocação. 9ª posição para o Fábio Carmo. 10ª colocação para o Faquin. Faquin caiu muito, caiu demais. Ele que vem ocupando a 4ª colocação, cai para 10º. E olha que se o Hernani manter essa posição, se vencer essa prova e o Faquin continuar na 10ª posição, o Hernani assume a primeira colocação na classificação do campeonato. Liderança de Hernani Jutzi. Segunda colocação do Cláudio Caparelli, atrás aparece em terceiro o André Priostin. A melhor volta na prova anterior, terceira corrida, foi de 1:55,952 e a média de 153 quilômetros estabelecida pelo Hernani Jutzi. Quando se confere com 4 voltas as posições, nesta prova agora de número 4, o André Priostin vai fazendo 1:57,280. Quer dizer, a volta na prova anterior do Hernani Jutzi foi mais rápida que essa do André, por enquanto. Vai Hernani, mas lógico que aí também tem, né, Paulo, o desgaste do carro, que é normal, né? Por isso até o Hernani na primeira volta fez a melhor volta em relação à melhor volta dessa corrida agora. É positivo, os pneus não são trocados, até para se buscar uma economia na categoria, os pneus são bons, resistem bem. E nessa segunda corrida do dia eles já estão mais desgastados, os tempos pioram. Mas o Priostin realmente está mostrando que está com um carro bom, ele entrou ali naquela hora numa parte suja, mas mantém ali o terceiro. O Caparelli está pressionando muito o Hernani, está uma disputa muito boa e a gente vê aqui que temos aí a garotada de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Paraná. Está faltando aí um gaúcho, um goiano, que também são celeiros do automobilismo brasileiro, tantos gaúchos campeões que nós tivemos. E essa garotada vindo dos outros estados aqui atrás dessa Fórmula Petrobras, que é a categoria realmente escola. Muito disputada, uma corrida bonita, técnica, com a garotada andando muito bem, com posições indefinidas, ninguém pode prever nada por enquanto.
O Prioste é ainda candidato à vitória, já vem ali chegando de novo no Caparelli. E vamos aí, seguindo com essas emoções. Agora o Caparelli deu uma escapada, voltou, mas está aí em segundo lugar. E uma boa saída do Caparelli para o Hernani Jutz, que vai abrindo ainda mais a vantagem em relação ao segundo. Agora o Prioste encostou no Cláudio Caparelli. O Prioste que vinha na terceira posição, está aí no carro 1. O Bruno Assunção, atrás José Ricardo Oliveira, que vem na quinta posição. Bruno quarto. A propósito, Paulo, da sua colocação em relação à escola, a gente pôde perceber no intervalo de uma bateria para outra a preocupação dos garotos em relação exatamente ao desgaste dos pneus e ao desafio que eles enfrentariam em tentar controlar o carro na segunda bateria. Quer dizer, mais uma atenuante positiva nesse processo de aprendizagem na hora de pilotar, não? É, perfeito. É claro que isso foi pensado para o pneu não ficar num estágio de que pudesse trazer qualquer tipo de risco, isso realmente não existe. Então faz eles andarem com pneu novo, com pneu mais desgastado. Eles têm que aprender, são com pouca asa, né? Todos eles estão com pouca asa, os carros estão muito equilibrados nas retas, velocidade de reta. Fica também mais difícil um pouquinho de guiar com pouca asa. E aí essa disputa, e o pneu agora já faz com que o piloto realmente tenha que ter um pouco mais de habilidade. O Hernani deu um pouco de sorte com a saída do Caparelli, porque ele atrasou um pouco o Prioste também, que esperou ali para ver o que ia acontecer. Voltou, mas a corrida está indefinida, está muito disputada. Nas posições intermediárias a gente está vendo aí pegas extraordinárias, ultrapassagens aí no final de reta, em tudo que é ponto de ultrapassagem. Cabe lembrar que a pista aqui é muito boa, está com um piso muito bom, muito segura, com áreas de escape. Então essa garotada está aí aprendendo e com toda a segurança e organização da liga aí presente. E olha aquela saída do Cláudio Caparelli, lhe custou a perda de 2,5 segundos. Hernani Jutz estava aí com meio segundo de vantagem em relação ao Caparelli na volta número 5, agora na 6. 3 segundos, 0,18. Largou. 2,5. Foi não, João. Estou aqui com o Duda Pamplona, também prestigiando essa segunda etapa da Fórmula Petrobras. Ele está me revelando um segredo aqui, que ele já andou nesses carros aí da categoria. Então, por uma questão de preservar o segredo, vamos dizer quem é o piloto que ele está ajudando. Está gostando da categoria, Duda? Bom dia. Bom dia. Não, a categoria está sensacional. A Petrobras está fazendo um grande trabalho, né? Está dando oportunidade aí para que surjam novos pilotos, né? Que é preciso uma reciclagem. E eu tenho acompanhei a primeira corrida, a disputa tá grande, os pilotos estão com muita vontade aí de mostrar serviço. Eu acho que vai ser uma temporada linda. Aliás, é todo o apoio que um piloto precisa na arrancada da carreira, não, Duda? É verdade, a Petrobras tem dado apoio, me dá esse apoio na Fórmula 3 Sul-Americana, né? E é importante, o Brasil precisa das empresas acreditarem mais e investirem mais, porque tá aí o Senna, o Piquet, os resultados que eles trouxeram para o Brasil, para o nome do Brasil em si e para as empresas que apoiaram ele. Então é muito importante esse incentivo. Um abraço, Duda Pamplona, que estará na pista no próximo final de semana, lá em Brasília, Largo. Duda, aqui fala Paulo Jutz, quero mandar um abraço para o nosso Duda, foi campeão brasileiro na RS, na Fórmula Chevrolet, quando eu estava lá do lado dele, um grande piloto. Lembrou bem aí os campeões, os patrocinadores. Esquecemos do nosso grande Emerson Fittipaldi, um dos sócios aqui do autódromo. Mas você está fazendo uma belíssima carreira. Você sabe que te admiramos muito e queremos você ajudando essa garotada toda aí. Que você é um talento, foi um grande piloto na Fórmula 4, campeão brasileiro na Chevrolet. E passar aí a sua experiência para essa garotada. Obrigado, Paulo. Desculpa aí ter esquecido o Emerson, mas quero parabenizar você, o Piquet, o Emerson, que estão fazendo esse trabalho junto com a Petrobras. A categoria está brilhante aí, começando muito bem. E dar os parabéns aí pelo teu filhão também, que está arrebentando aí de volta às pistas e está mostrando serviço. Eu estou, evidentemente, torcendo muito por ele, mas estou torcendo por todos os pilotos que estão aqui. É a minha obrigação como presidente da Liga, como um dos sócios do autódromo. Eu quero ver o sucesso de todos eles, uma festa bonita e quando estiver aqui pelo Rio, venha nos visitar. Tá certo. Um abraço aí. Muito bem, nós tivemos já a mudança da segunda posição. O Prioste assumiu a segunda colocação na ultrapassagem do Caparelli. Você viu o José Ricardo Oliveira dando adeus à prova. Tá aí com 7 voltas. Jutz é o primeiro, o Prioste é o segundo, o Caparelli é o terceiro, Assunção é o quarto, Matos é o quinto. Paulo Braga vem na sexta posição. Depois, Larriera, o uruguaio Larriera é o sétimo, Faquinha é o oitavo, Fábio Carmo é o nono, Tábuas é o 10º, Tejado é o 11º e o Mota vem na 12ª posição. Tô aqui com o Mauro Voga. Mauro, casamento parece que vai dar certo, né? Por enquanto,
como ainda é lua de mel, tá tudo às mil maravilhas. Mas Tá indo bem o equipamento e o piloto, né? tô um pouco preocupado porque ele errou uma marcha. Eu não sei se está com problema de câmbio. Foi a hora que o Caparelli mais apertou ele. Mas depois estabilizou. Acho que foi um erro ocasional. Obrigado ao Mário Vogel, que é o preparador do carro do Hernani Jutzi, largou. Exatamente. O Hernani vai colocando 3 segundos, 523 milésimos de vantagem do André Prioche. Aí o Hernani vem para completar mais uma volta. Faltando 4 voltas agora. 4 para o final. Muitas pessoas perguntando com relação ao regulamento da Fórmula Petrobras. Como nós temos já, são 10 etapas cada etapa, cada final de semana com 2 provas. São 20 provas no total. Olha só a escapada do carro 71 do Duda Castro. São 20 provas no total. Ao final da temporada, cada piloto descarta os 4 piores resultados. Total 16 provas serão pontuadas. Com relação à pontuação da prova, o vencedor ganha 20 pontos. O segundo 16, o terceiro 14, o quarto 12, o quinto 10, o sexto 8, o sétimo 6. Olha só a escapada que deu agora ali o Bruno. O oitavo 5, a nona posição 4, o 13º 3, o 11º 2, o 12º 1. A melhor volta. O piloto que fizer a melhor volta ganha 1 ponto de bonificação. A pole position também 1 ponto de bonificação. Aí o Cláudio Caparelli. Carro 15 vai ocupando a 3ª posição. Liderança do Hernani. Cai a diferença ali em 4 décimos em relação ao segundo colocado, que é o Prioche. Tá Hernani Jutzi, ele que já venceu a terceira prova realizada há pouco, que você acompanhou. O Faquin vai ocupando a 8ª colocação. Ainda esse resultado, essa vitória, se confirmar a vitória do Hernani Jutzi, Faquin com a 8ª colocação. Hernani deixa a segunda etapa da temporada como líder do campeonato. Tá aí Hernani. Ele fez a última volta 1:56.929 contra 1:56.503 do André Prioche. Por isso a diferença ali de quase meio segundo do Prioche em relação ao Hernani. Tabas ocupando a 10ª posição, ele que largou na última colocação. E aí você vê o André Prioche. Vem para completar mais uma volta. Hernani Jutzi, faltando 3 para o final. Melhor volta para o André, 1:56.035. 1:56.035. A melhor volta na prova. Vai ganhando 1 ponto de bonificação aí o André Prioche. A diferença cai para 2,5 segundos, mais meio segundo. Tirando de desvantagem ali o André em relação ao Hernani, que é o líder. Na última volta, o Hernani fez 1:56.6 contra 1:56.0 do André Prioche. Olha só, deu uma saída ali. Cláudio Caparelli. Cláudio Caparelli, com isso o Bruno Assunção encostou. Aí a briga pela 3ª posição. Vai no vácuo já, vai na pressão ali o Bruno, em cima do Cláudio Caparelli. Essa briga vale a 3ª colocação aqui no Rio de Janeiro. Menos de 3 voltas para o final. Lembrando sempre que a próxima etapa, a 3ª, acontece no dia 10 de julho. Também aqui no Autódromo Internacional Nelson Piquet. E o piloto Piero Sagrillo, largo, espera estar de volta à categoria para essa etapa. Participou da primeira, disputada aqui no mês passado, mas acabou não conseguindo a cota necessária de patrocínio, está fora dessa prova, mas volta com todo o gás na sequência. Piero Sagrillo. Aí o Cláudio Caparelli. Bruno Assunção ganhando a posição do Caparelli, subindo ali para a 3ª colocação. Cláudio 4º, depois aparece o Rafael Matos, que vem para cima do Caparelli. E olha só como abre agora o Bruno Assunção. Veja como abriu. Vai se aproximando ali o Rafael do Cláudio Caparelli. Aí a briga pela 4ª colocação. Paulo Braga vem em 6º, Larreira o 7º, Faquinha o 8º, Fábio Carmo o 9º. Tabas vem na 10ª posição. 2 voltas para o final. Já completa mais uma do Hernani Jutzi. Já estamos com 21 minutos e 57 segundos de prova. São 20 minutos mais uma volta. (2:096) vai mantendo a diferença ali o Hernani Jutzi. Praticamente agora administrando aí, Paulo, vantagem. Faltando menos de 2 voltas para o final, o Hernani vai
administrando. Olha só a escapada do Cláudio Caparelli. Sentiu a pressão do Rafael Matos, saiu da pista, tentou voltar, mas perde a posição. Estou observando o Caparelli aqui também, ele está andando mais que o carro. Ele tem que dosar um pouquinho, ele chegou a disputar a liderança da corrida, estava fazendo uma boa corrida. O Hernani e o Prioste estão numa disputa interessante, o Prioste está descontando. Se não fosse o Prioste ter andado naquela parte suja, ali naquela metade da corrida, ele estaria certamente aí encostado, os dois disputando, como disputaram já no decorrer da corrida. Tudo muito equilibrado, indefinido, ele está descontando aí 4 décimos por volta, chegando bem. Vamos ter aí um final com muita adrenalina. Aí com 10 voltas completadas. Uma volta e meia para o final. Vai no carro 7. Largueira, que vai ocupando a 6ª colocação. Esse é Paulo Braga. Vai ocupando a 5ª colocação, Paulo Braga. À sua frente o Cláudio Caparelli, que é o 4º colocado. Atrás ali do Paulo Braga, o Largueira. E atrás do Largueira, o Faquin. Vem na 7ª posição. Posição que não lhe garante a liderança do campeonato. E a diferença cai para 1,5 segundos. Do primeiro para o segundo. Uma volta para o final. Vai, portanto, a última volta. A diferença de 1,5 segundos. Hernani Jutz em relação a André Prioste. É a última volta desta 4ª prova da Fórmula Petrobras. Mas é uma boa vantagem do Hernani ainda. A última volta. 1,5 segundos. Carro redondinho, andando bem, Hernani Jutz. Vai conquistando mais uma vitória e vai assumir a primeira posição na classificação. André Prioste vem na 2ª posição. Bruno Assunção no 3º. Rafael Matos é o 4º, Caparelli é o 5º, Paulo Braga é o 6º, Larreira é o 7º, Faquinha é o 8º. Fábio Carmo é o 9º colocado, a 10ª posição para o Tábuas. Depois Tejada, o Castro, o Herbert Bianconi, Kiko Mota, completando ali as 14 primeiras posições. A Hernani. Perseguição ali do André Prioste. Vai mantendo a primeira colocação, Hernani. Vai conquistando a 2ª vitória numa belíssima estreia na equipe do Mauro Vogel. A Hernani Jutz. Ele que já havia andado muito bem na 2ª prova realizada na primeira etapa. Quando largou em último, chegou em 2º. Venceu a 3ª prova realizada. E que você acompanhou e vai conquistando em mais uma vitória. Vai chegando a 2ª vitória para assumir a primeira posição na classificação do campeonato. Tá aí Hernani Jutz. Bandeira quadriculada preparada para receber pela 2ª vez. Tá aí Hernani Jutz. O vencedor da 4ª prova da 2ª etapa da Fórmula Petrobras. Venceu e vai assumindo a liderança do campeonato. Tá aí Hernani Jutz. O grande vencedor, André Prioste, 2º colocado com a diferença de 399 milésimos do Jutz em relação ao Prioste. 3ª posição para o Bruno Assunção. 4ª colocação para o Rafael Matos. 5ª posição para o Cláudio Caparelli. O 6º colocado, Paulo Braga. A 7ª posição para o José Largueira. Na 8ª colocação ficou o Júlio Caio Faquin. 9ª posição, Fábio Carmo. A 10ª posição para o Tábuas. Depois aparece Tejada em 11º. Dudu Castro em 12º. 13ª posição para o Herbert Bianconi. E o Kiko Mota completando ali a 14ª colocação. Aí, portanto, Paulo, mais uma vez a vitória importantíssima. Veja só, o Hernani chegou pela manhã com a 4ª posição na classificação do campeonato, Paulo, e agora sai como novo líder da Fórmula Petrobras. A vitória de toda a equipe aí, do Mauro, dos mecânicos, comandado pelo Mauro Vogel, também da Liga Carioca de Automobilismo, da Liga de Automobilismo do Rio de Janeiro, da Liga Independente do Automobilismo, presidida pelo Nelson Piquet, a vitória de todos nós, da Petrobras nos apoiando, da Copertone, enfim, os patrocinadores, e desse apoio da TV Bandeirantes, também muito importante. Tivemos uma corrida muito emocionante, com alternâncias na primeira posição, nas posições intermediárias, o carro que chegou a quase liderar, voltou para 4º, para 5º, 4 ou 5 carros andando abaixo de 57 no final da corrida.
quer dizer, já com o pneu bastante desgastado, um nível técnico excelente. Tá todo mundo de parabéns, eu também estou muito satisfeito pelo evento, pelo sucesso, pelo apoio da Petrobras e pela vitória do Hernani, sem dúvida. Tá aí, portanto, a vitória do Hernani, que lhe garante a primeira colocação no campeonato. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos trazendo para você a festa do pódio desta quarta prova da segunda etapa da Fórmula Petrobras. Band você, novos caminhos. Petrobras é fornecedor oficial de combustível da Williams. Um atestado de qualidade que vai fazer com que você se sinta um verdadeiro piloto de Fórmula 1. Muito bem, nós voltamos ao vivo do Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Tá aí a festa do Hernani Jutzi. Eu dizia, a primeira posição dele garante a primeira colocação no campeonato. 57 pontos ganhos tem agora o Hernani Jutzi, com essas duas vitórias de hoje. A segunda posição do Júlio Fachin tem 54, são os dois que estão aí brigando. Largou. Por essas primeiras colocações. Gelson Negrão. Estou aqui com o Hernani Jutzi. Hernani, dá uma palavrinha pra gente. Já no parque fechado, o Largo lembrava ainda há pouco, você chegou a essa segunda etapa com o quarto colocado. E sai como líder agora. A primeira corrida foi mais tranquila, a gente largou bem, foi tudo muito bom. Agora a segunda foi muito difícil, o André estava rápido, a gente no final foi perdendo o rendimento, o motor foi caindo, a temperatura estava muito alta. Mas valeu, vamos líder agora, vamos disputar esse campeonato até o fim. Aí, e a resposta do equipamento, Hernani, foi legal? Excelente, a gente trocou de equipe, eu tô com o Mauro agora, tem que dedicar essa vitória a todos eles lá da equipe, que foi, o carro tá demais, excelente. Muito obrigado a Hernani Jutzi, o carioca vencedor dessa segunda etapa da Fórmula Petrobras. Largou. Muito bem, Gelson, está aí, portanto, o resultado final. Hernani Jutzi, o vencedor, segunda posição para o André Prioste. Na terceira colocação, o Bruno Assunção, quarto colocado, o Rafael Matos. Cláudio Caparelli terminou na quinta posição. Paulo Braga, o sexto colocado. O Larreira, José Pedro Larreira, que nasceu no Uruguai, sétimo colocado. O Júlio Caio Fachin ficou na oitava posição. O Fábio do Carmo, a nona colocação, a décima posição para o Serafim Tábua Júnior, completando apenas o 11º o Tejada e o 12º o Dudu Castro. São os 12 pilotos que vão pontuar nesta quarta prova da segunda etapa. Repetindo para você, então, tá aí o Hernani Jutzi, mais uma vez, hein, pela segunda, neste sábado, pela segunda vez, na primeira posição, no degrau mais alto do pódio. Repetindo para você, então, líder do campeonato, Hernani Jutzi, 57 pontos. O Júlio Fachin tem 54, é o segundo. Depois nós temos na terceira posição o André Prioste com 48 pontos. Na quarta colocação, juntos com 35, Paulo Braga e também o Rafael Matos. E fechando ali a sexta posição, os 6 primeiros colocados, o Serafim Tábuas com 27 pontos ganhos. Daqui a pouquinho nós teremos aqui o início da premiação dessa segunda bateria da segunda etapa. Está apenas sendo aguardada a presença do Rafael Matos, quarto colocado. Só falta o Rafa aqui no pódio para a gente começar a premiação da segunda etapa. O Hernani Jutzi de novo no ponto mais alto do pódio. De fato foi uma grande estreia, muito bem lembrado pelo piloto. Em função dessa mudança de equipe, tudo começou muito bem, tanto para o Mauro Vogel, evidentemente, dos mais conceituados preparadores do automobilismo brasileiro, e para o talento do Hernani Jutzi, que eu repito, disse na primeira bateria, ela está tirando o atraso aqui do que não conseguiu fazer na primeira etapa, né? É verdade, mas ele andou bem, viu, na segunda prova da primeira etapa, largou lá em último, bem, veio, né? Exato. Terminou na segunda posição. Não teve tanta sorte na primeira, que acabou se envolvendo. Exato, no acidente, né? Um acidente. Largou bem, mas teve um acidente depois. É um grande piloto. Quinto colocado recebendo o troféu, Largo, das mãos do senhor Reinaldo Figueiredo, gerente comercial da Band Rio. Cláudio Caparelli, o quinto colocado. Agora o Rafael Matos, quarto colocado, vai receber o troféu do senhor Odenir Monteiro, que é presidente da Liga Carioca de Automobilismo. Rafael Matos, quarto colocado nessa segunda prova, segunda etapa da Fórmula Petrobras. Premiação aqui no Autódromo de Jacarepaguá, o tempo melhora bastante, uma brisa, mas a temperatura também subiu. Bruno Assunção, terceiro colocado, vai receber o troféu das mãos do engenheiro José Avalone Neto, chefe da equipe Petrobras Avalone de Fórmula 3, disputa o Sul-Americano de Fórmula 3, o Avalone vai fazer a entrega ao Bruno Assunção. Tá lá o Bruno,
Terceiro colocado nessa segunda prova. Segundo colocado, André Prioste Largo, vai receber o troféu do senhor Paulo Judici, diretor da PPE Empreendimentos, a administradora do Autódromo Internacional Nelson Piquet. Paulo vai poder de novo cumprimentar o filhão, que está no ponto mais alto do pódio. Uma vitória merecida, trabalho duro. Os talentos já começam a aparecer. Recebeu o troféu o André Prioste. E agora Hernani Judici, o vencedor desta segunda prova da segunda etapa, vai receber o troféu do Paulo Sérgio Soares, que é da área de suporte técnico da Petrobras. Largou. Muito bem, Gelson Negrão. E amanhã, olha só, acontece em Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, a segunda etapa válida pela segunda seletiva do Campeonato Petrobras de Kart. E o campeão dessa categoria do Petrobras, a Copa Petrobras de Kart, vai ganhar a temporada do ano que vem, exatamente aqui na Fórmula Petrobras. Tá aí, portanto, Volta Redonda amanhã, esse dia, a segunda etapa válida pela segunda seletiva da Copa Petrobras de Kart. Tá aí a festa do pódio, o Hernani Judici ali, logicamente o mais feliz, 2 vitórias, não poderia ser diferente. Chegou como quarto colocado com 16 pontos, sai como líder do campeonato agora com 57 pontos. Aí, Hernani. Hernani Judici fazendo aí a festa. As imagens do Autódromo Internacional Nelson Piquet. Largou. Em Jacarepaguá. Estou aqui com o André Prioste, segundo colocado nessa segunda prova. Foi difícil, aliás, um embate daqueles com o Hernani ali, não, André? Foi uma bela disputa. Infelizmente acabei errando 2 vezes, saí da pista, dava para ganhar essa corrida. Mas tá bom, vamos esperar o próximo aí, dia 10. Tá gostando dos resultados, juntando o que aconteceu na primeira etapa com agora, André? Tá, na primeira etapa eu tive um probleminha de motor, né? Primeira e segunda bateria eu tive um problema de motor. Aí eles conseguiram solucionar o problema aí na terceira e quarta etapa e dá pra ir pra cima. É a arrancada de uma boa temporada na Petrobras. Se Deus quiser, obrigado. Muito obrigado, André. André Prioste Largo, o segundo colocado dessa segunda prova da Fórmula Petrobras aqui em Jacarepaguá. Muito bem. Tá aí, portanto, o André Prioste, que andou muito bem nessa segunda prova realizada hoje. Nós temos ainda mais 3 minutos, a gente lembra aí, Gelson Negrão, que no dia 10 de julho acontece a terceira etapa também aqui no Autódromo Internacional Nelson Piquet em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, da Fórmula Petrobras. Festa no pódio entre os pilotos, ali os 5 primeiros colocados. Lembrando sempre a classificação do campeonato, que é muito importante após essa etapa. Estou aqui com o Cláudio Hernani Judici, só um pouquinho, Gelson. Hernani Judici, 57 pontos. Em segundo, Júlio Caio Faquin, com 54. Em terceiro, André Prioste, 48. A quarta colocação juntos, Paulo Braga e o Rafael Matos, 35. E o Serafim Tábuas soma 27 pontos e é o quinto colocado. Cláudio Caparelli, que fez 2 quintos lugares aqui, né, na primeira bateria. E nessa segunda, foi bom, Cláudio? Foi ótimo. Quinto na primeira bateria, tendo largado em 10º com problema na tomada, foi bom. E para essa, já na largada, fui para quarto, passei um, fui para terceiro, passei outro, fui para segundo e estava com a ação para cima do primeiro. Mas o motor começou a esquentar, foi a 115 graus e esse carro, Fórmula Fora, ele é muito sensível. Se você não tem motor na saída de curva, o carro desgarra. Aí começou, eu pisava no motor, no acelerador e falhava, distracionava e ia para o mato. Começou a escapar. Foi trazendo do jeito que deu e achei que não ia terminar. Então, terminei e estou contente. Já deu para perceber, né, Cláudio, que o nível de competitividade vai crescer a cada etapa, né? É, porque o pessoal, a garotada que está vindo do kart, eles estão pegando a mão do negócio e tá, cada grid, as diferenças são menores. Então, cada vez vai ser mais competitivo, com certeza. Com certeza. Obrigado, Cláudio. Obrigado a vocês. Aí o Cláudio Caparelli largou, quinto colocado na primeira prova, quinto colocado nessa segunda bateria também. É verdade, 2 quinto lugares para o Cláudio Caparelli. Ele chegou a andar até na segunda posição, como bem frisou, depois perdeu posições, parece que ficou até um pouco nervoso na pista, acabou dando algumas saídas na prova o Cláudio Caparelli. Está aí, portanto, confirmando, dia 10 de julho, o Autódromo Internacional Nelson Piquet recebe mais uma vez a Fórmula Petrobras em sua terceira etapa, com a quinta e sexta provas dessa temporada. E os carros no parque fechado. Momentos finais da prova que você acompanhou aqui na Band. Olha só a saída do José Ricardo Oliveira. Deu uma escapada. Isso aconteceu na terceira prova de hoje. A primeira prova realizada aqui é a terceira do campeonato. Deu uma escapada e manteve ainda a terceira posição o José Ricardo Oliveira. Estou aqui com o Luiz Fernando Menique, que é coordenador de publicidade e patrocínio da Petrobras. Vou chegar mais perto aqui, Fernando, para você fazer uma avaliação dos resultados até agora obtidos com a competição. A Petrobras está satisfeita, o nível de competitividade está crescendo, né? Estava comentando isso ainda há pouco com o Cláudio, que é mais importante
cada vez mais pessoas valorizando a iniciativa da escola, né? Sem dúvida. Estamos aí na segunda etapa, né, onde já foram realizadas 4 corridas e podemos observar que a cada corrida a competitividade da categoria aumenta. É isso, a Petrobras fica satisfeita, ver a motivação desses jovens pilotos, né, e esperamos que até a última corrida seja mantido e, de preferência, aumentando aí a competição e fortalecendo o automobilismo carioca e nacional. Muito obrigado, Luiz Fernando Largo. Muito bem, Gelson. Aí, portanto, fica o convite mais uma vez para você acompanhar no dia 10 de julho, a terceira etapa da Fórmula Petrobras, e a Band, lógico, vai mostrar ao vivo para você. Lembrando sempre, a liderança agora é de Hernani Jutzi. A gente se encontra no dia 10 de julho. Um grande abraço e até lá. Band e você, novos caminhos.